Olá, estudantes de Física! Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula de cinemática. Hoje vamos falar sobre posição, espaço percorrido e deslocamento escalar. Hoje vamos falar sobre espaço, variação de espaço e espaço percorrido. Imagine um automóvel movendo-se em uma rodovia. Como podemos fornecer sua posição em um determinado instante? Ou seja, como podemos dizer onde ele está nesse instante? É fácil perceber que um sistema de eixos cartesianos, que vimos na aula anterior, é inviável em uma situação como essa. Observe a foto a seguir. No momento em que ela foi tirada, um automóvel estava no quilômetro 900 de determinada rodovia. E o que isso significa? Significa que o automóvel estava a 900 quilômetros do quilômetro zero, o chamado marco zero, desta rodovia, medidos ao longo dela. Note que a indicação quilômetro 900, lida no marco quilométrico, fornece a posição do veículo em relação ao marco zero. Obviamente, essa maneira de dar a posição de um corpo só é possível no caso de trajetórias previamente estabelecidas, ou seja, conhecidas de antemão. De fato, a rodovia já estava pronta para ser seguida, e os marcos quilométricos já estavam fixados à beira dela. Ao valor lido nos marcos quilométricos, vamos dar o nome de espaço e simbolizá-lo por S. Assim, o espaço do automóvel no instante em que a fotografia foi tirada é S igual a 900 km. Você já viu, por exemplo, um marco quilométrico com a indicação menos quilômetro 30, por exemplo? Certamente não. Em uma rodovia não se utiliza espaços negativos. Entretanto, no estudo formal dos movimentos, muitas vezes precisamos dele. Suponha que uma partícula descreva uma trajetória já determinada, como a representada na figura a seguir. Como o ponto de referência, que em uma rodovia corresponde ao quilômetro zero, não está estabelecido, podemos adotá-lo arbitrariamente em algum lugar da trajetória. Pode ser, por exemplo, o ponto O, indicado na próxima figura. Em relação a ele, deverão ficar determinados os espaços que fornecerão a cada instante a posição da partícula. Na trajetória representada a seguir, vamos marcar pontos situados a 1 metro, 2 metros, 3 metros, etc., em relação a O, ou seja, em relação à origem. Suponha que, em certo instante, a partícula esteja a 2 metros da origem. Qual é o valor do espaço correspondente à sua posição? Observe que a informação a 2 metros de O não determina uma única posição da trajetória, mas sim duas, pois a partícula tanto pode estar à direita como à esquerda da origem. Então, algo ainda precisa ser feito para distinguir uma posição da outra. O espaço correspondente a uma possível posição deve ser diferente do espaço correspondente a outra. Para fazer essa distinção, adotamos a seta desenhada na trajetória. Veja a figura a seguir. Essa seta indica o sentido em que a trajetória está orientada, ou, em uma linguagem simplificada, indica o sentido da trajetória. Dessa maneira, por meio de um sinal mais ou menos, distinguimos a posição em relação à direita da origem ou à esquerda da origem, algo análogo ao que fazemos com a reta numérica em matemática. Agora podemos responder à pergunta formulada. Se a partícula estiver no ponto A, seu espaço será SA igual a mais 2 metros. O sinal mais pode ser omitido. Se estiver em B, seu espaço será SB igual a menos 2 metros. E, obviamente, se ela estiver em outro lugar, seu espaço terá outro valor. Se fosse adotada outra orientação para a trajetória, como está indicado na figura a seguir, os sinais dos espaços ficariam trocados, formando a definição de espaço que temos. Logo, podemos concluir que o espaço de uma partícula é a grandeza que determina sua posição da trajetória, posição esta dada pelo comprimento do trecho da trajetória compreendido entre a partícula e o ponto O,
acrescido de um sinal positivo ou negativo, conforme a região em que ela se encontra. O ponto O é denominado origem dos espaços. Variação de espaço e distância percorrida. Variação de espaço, ou deslocamento escalar. Observe na figura abaixo uma partícula que se desloca do instante t1, em que o espaço vale s1, até o instante t2, em que o espaço vale s2. A variação de espaço entre t1 e t2 é dada por ΔS igual a s2 menos s1. Note que, das duas posições consideradas, uma é inicial e a outra é final. Assim, a variação de espaço é o espaço na posição final menos o espaço na posição inicial. Se a partícula mover-se apenas no sentido da trajetória, S2 será maior que S1 e, portanto, ΔS será positivo. Entretanto, se ela mover-se apenas em sentido contrário ao da trajetória, S2 será menor que S1 e, assim, ΔS será negativo. Se as posições inicial e final da partícula coincidirem, ou seja, se S2 for igual a S1, teremos ΔS igual a zero. Em nosso dia a dia, isso não tem muita utilidade. O que importa é a distância percorrida. E essa distância percorrida é a grandeza que informa quanto a partícula efetivamente percorreu entre dois instantes, devendo ser calculada sempre em valores absolutos. Há dois casos a considerar. Primeiro caso, a partícula desloca-se sempre em um mesmo sentido. Neste caso, a distância percorrida é igual ao módulo da variação do espaço. Na primeira figura, ΔS é positivo. Na segunda figura, ΔS é negativo. Entretanto, nas duas figuras, temos distância percorrida igual a ΔS. No segundo caso, a partícula inverte o sentido do seu movimento. Neste caso, a distância percorrida é calculada somando-se os módulos da variação de espaço em cada sentido, isto é, o ΔS na ida com o ΔS na volta, ambos tomados em módulo. Em resumo, podemos dizer que a distância percorrida é todo o lugar, todo o caminho por onde o corpo passou, o somatório de toda essa distância que o corpo percorreu. Já o deslocamento é a menor distância entre dois pontos, ou seja, é a distância de onde o corpo saiu, onde o corpo se encontra no momento, independente da distância percorrida por ele. Agora vamos ver alguns exemplos para relembrarmos assuntos da aula passada e assuntos da aula de hoje. Primeiro exemplo. Enquanto o professor escreve na lousa, letra A. O giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa? Letra B. A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão? Letra C. A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao giz? Então, vamos analisar cada uma dessas letras. Primeiro, a letra A. O giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa? Olha, observe que se o professor está escrevendo com o giz na lousa, o giz está mudando a posição em relação à lousa. A posição do giz em relação à lousa está mudando. Logo, o giz está em movimento em relação à lousa. Letra B. A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão? Observe que a posição da lousa em relação ao chão permanece a mesma, ou seja, não muda. Logo, a lousa está em repouso em relação ao chão. Letra C. A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao giz? Lembre-se que eu falei na aula passada que se um corpo está em movimento em relação ao dado referencial, logo esse referencial também está em movimento em relação ao corpo. Ou seja, não tem como um corpo estar em movimento em relação ao dado referencial e esse referencial está em repouso em relação ao corpo e vice-versa. Logo, se o giz está em repouso em relação à lousa, foi o que foi dito na letra A, logo a lousa também está em movimento em relação ao giz. Se a posição muda. Se a posição da lousa muda em relação ao giz, ela também está em movimento em relação ao giz. Segundo exemplo. Considere três veículos, A, B e C. Se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a C. Letra A. É possível que A esteja em movimento em relação a C? Letra B.
Podemos garantir que A está em movimento em relação a C? Vamos à resolução. Letra A. Observe a pergunta. É possível que A esteja em movimento em relação a C? Não está perguntando se A está em movimento em relação a C. Está perguntando se é possível que A esteja em movimento em relação a C. Lógico que é possível. Basta que A tenha uma velocidade diferente da de C e suas posições mudam. Logo, é possível, sim. Letra B. Podemos garantir que A está em movimento em relação a C? Não, isso não podemos garantir. Por quê? Se A tiver a mesma velocidade que C, ambos estão em repouso. Então, vamos ver aqui uma ilustração a seguir. Os objetos a seguir representam em ordem A, B e C. Então, no primeiro caso, eu posso ter A, B e C com velocidades diferentes. Logo, todos estão em movimento um em relação ao outro. No segundo caso agora, eu vou colocar A e C com a mesma velocidade e apenas B com velocidade diferente. Então, você observa que a distância entre A e C não sofre variações, a posição entre eles não sofre variações, já a posição de A e C sofre mudanças em relação a B. Logo, A e C estão em repouso entre si e estão em movimento em relação a B. Exemplo 3. Um automóvel parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Aí, chegando, retorna pela mesma rodovia até o quilômetro 20. Calcule, para esse automóvel, a variação de espaço, ΔS, e a distância percorrida, D. Letra A, na ida. Letra B, na volta. Letra C, na ida e na volta juntas. Resolução. Letra A, na ida. Calculando o deslocamento na ida, temos ΔS igual a S final menos S inicial, que é igual a 90, que é a posição final, menos 12, que é a posição inicial. Isso implica em ΔS igual a 78 km. Como o móvel se deslocou num único sentido, a distância percorrida vai ser igual ao ΔS, ou seja, vai ser igual ao deslocamento. Logo, D é igual a ΔS ao módulo de ΔS, isso implica em D igual a 78 km. Letra B. Na volta, do quilômetro 90 ao quilômetro 20, temos ΔS igual a S final menos S inicial, que é igual a 20, que é o final, menos 90, que é o inicial. Isso implica em ΔS igual a menos 70. Logo, ΔS é menos 70. Para a distância, temos o móvel se deslocou apenas em um único sentido. Logo, a distância percorrida vai ser igual ao módulo do deslocamento. Então, D é igual ao módulo de ΔS, isso implica em D igual a 70 km. Agora a letra C, no movimento de ida e de volta. Aqui temos uma situação mais interessante. Então, primeiro, nós temos qual é a posição final realmente do móvel. Qual é a posição inicial? Ele saiu de onde? Então, vamos escrever exatamente isso. Vamos lá. Vai ficar ΔS, que é o deslocamento. Então, vai ficar ΔS é igual a S final menos S inicial, que é igual a 20 menos 12. Isso implica em deslocamento igual a 8 km. E agora, qual a distância percorrida? Lembre-se que ele inverteu o movimento. Logo, a distância percorrida é igual ao deslocamento de ida mais o deslocamento de volta. Logo, D é igual a D de ida mais D de volta, que é igual a 78 mais 70. Isso implica em deslocamento igual a 148 km. Eu espero que tenham entendido e qualquer dúvida deixa nos comentários. E por hoje é só. Até a próxima!